Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Vamos ler até o verso 16. Fala sobre caminhar com a armadura de Deus. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe que Paulo escrevendo aos Efésios, está concluindo agora a sua carta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçados os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Se você puder, feche seus olhos, vamos estar orando. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tudo que o Senhor está a fazer já nesse ambiente de glória, de louvor e de adoração. Senhor, que através dessa ministração, coisas maravilhosas o Senhor possa fazer naqueles que estão presentes e naqueles que estão em outros lugares e em outro tempo e até em outro horário que vão assistir essa mensagem. Peça a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Vou pedir ao pastor William segurar um pouquinho agora. Queridos, no capítulo 6, do verso 16, gostaria que colocasse na tela de Efésios, eu quero falar apenas de um item dessa armadura. Ela é composta por alguns equipamentos, essa armadura, e ultimamente a gente tem observado, por causa do evangelho triunfalista, muitos só falam de vitória, de ataque, de conquista, em suma, usando mais a espada. E parece que o resto da armadura tem ficado assim, um pouco sem a devida atenção. Eu quero pegar apenas um item, porque o nosso tempo é curto, e o item que eu vou pegar nessa noite é o escudo. O escudo. E eu quero me basear nesse texto de Efésios, no capítulo 6, porque Paulo, quando está escrevendo isso, ele, segundo o texto sagrado, ele mostra um tipo de armadura, e toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo naquele momento e ao que ele está se retratando. Então aqui ele está mostrando, caminhando com a armadura, focando uma armadura do Império Romano, pelas condições que ele coloca aqui. Como é que o senhor pode afirmar isso? Já por esse tipo de escudo que está sendo usado. Esse escudo aí era um escudo denominado pavês. Pavês. Havia vários escudos entre os espartanos, entre outros gregos. Eles usavam um escudo menor, de cobre, de ouro, de metal. Eram os escudos menores. Empunhava com a mão e com a outra espada, e assim eles lutavam. Esse escudo que Paulo está se referindo a nós como cristãos,
Ele está se referindo a um escudo chamado pavês, porque esse escudo está sendo embraçado, portanto, ele pega com o braço. Esse escudo aqui, pavês, era um escudo que ele era de tamanho comprido, alto, cobria todo o guerreiro. O material desse escudo, para você ter um entendimento, ele era feito de madeira, porém não de metal, de madeira, revestido com couro. Eram os escudos grandes que eles usavam e eles eram divididos, os soldados, em centuriões, em cortes e legiões. Os que dirigiam as legiões, ele tinha um nome que hoje está se usando muito aí na mídia, que chama-se legado. Quando você escuta a palavra legado, ela está vindo exatamente disso aqui, daqueles que dirigiam as legiões romanas. Bom, o material que era feito era madeira e era couro. Se tinha couro, querido, é porque já tinha tido algum sacrifício de algum animal que tinha morrido e tinha dado ali, tinha deixado o seu couro já para fazer esse revestimento. E ele era todo de madeira. Isso já está levando a você a pensar em algumas coisas. Esse pavês, essa arma, esse instrumento de defesa, ele era utilizado naquele momento, e Paulo diz que a gente recebe, que a gente tem esse escudo. E uma coisa que eu quero mostrar ali no texto, observe que esse escudo é um escudo da fé, segundo o texto sagrado de Efésios 6,16. Portanto, não é um escudo da lei. Então, para mim receber o escudo da fé, eu preciso estar na fé. E quando eu falo da fé, eu estou linkando com Abraão, que é o pai da fé, e não Moisés. Por isso, você já começa a ver esses detalhes. Já lá no Império Romano, o que acontecia? Do mesmo modo que eles levavam os pavês, eles levavam esse equipamento, todo o equipamento de guerra deles, dos soldados, gerava em torno de entre 30 a 40 quilos. Eles eram treinados desde os 17 anos de idade. Outro detalhe nesse pavês, a mesma arma que era usada para proteger eles na guerra contra os dardos inflamados, quando fala ali de apagar as setas, por isso que eu estou já revelando para você, porque um escudo de metal pequeno, de outro material, de ouro, de bronze, não conseguiria apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele está fazendo menção da guerra. Esses escudos de madeira no combate, eles eram encharcados de água, porque na guerra eles faziam ataque aéreo com lanças e com setas inflamadas de petróleo. Então os guerreiros no combate, eles se protegiam com isso. Quando o dardo inflamado batia no couro e na madeira, ele perdia força. Ele não penetrava no soldado, não atingia o soldado e apagava, porque estava encharcado com água no couro. Isso precisa ter um entendimento do pano de fundo do que está envolvendo aquilo ali. Então só tem um escudo no original, naquela época, que conseguia apagar todas as setas. E Paulo está fazendo uma comparação agora da minha armadura e da sua armadura. Nós, geralmente, falamos muito da espada de 2 gumes. A espada que eles usavam, irmãos, no treinamento, já não era uma espada de metal. Você vai ver em muitos filmes romanos, eles fazendo treinamento com espada de madeira. Por que eles lutavam com a espada de madeira no treinamento? Porque ela era mais pesada do que o metal que eles iam usar na guerra. Então eles iam desenvolver a musculatura no seu treinamento, e o treinamento era muito complexo, era uma estrutura de guerra violenta, e eles usavam madeira no treinamento, para na prática usar a espada glade, que é uma espada pequena, uma espada curta, que era a espada que ele portava atrás dos pavês. Eu não vou falar hoje da espada, né? Vou falar só do escudo. Quem sabe outro dia nós vamos falar das outras partes da armadura. Muito bem. Então, outra coisa que eles usavam os pavês, se morria alguém na guerra,
eles carregavam nos pavês, porque eram grandes, podiam levar o morto e socorrer. Qual é a importância desse escudo? Com esse escudo eu não vou trabalhar individualmente, eu trabalho na coletividade. Por quê, pastor Ayrton? Porque com esse escudo eu tenho a capacidade de ir até uma pessoa ferida, socorrer ela e trazer ela em segurança. Com o escudo pequeno eu vou ser presa fácil. Quando Paulo fala de embraçar sempre o escudo, você lembrando da história das guerras romanas, vocês vão ver na frente da batalha vários pavês, esse escudo grande, os soldados atrás, porque embraçando, um dava o braço para o outro na guerra, ficava um bem ligado no outro. Então um animava o outro, um fortalecia o outro, porque se esse soldado daqui cansasse ou desanimasse, eu estava atrás aqui do pavê, ele também está atrás, nós estamos juntos, um enfileirado no outro, e um falava, você não pode desistir agora, força, e dava aquela palavra de ânimo. Hoje, em muitos lugares, as igrejas não têm dado o valor devido a essa palavra, porque muitos irmãos, infelizmente, estão usando o escudo pequeno, estão pensando na sua própria vida, estão pensando só nos seus afazeres, estão pensando só na vontade própria deles, e com o escudo pequeno eles não conseguem defender ninguém, eles não conseguem proteger ninguém, eles não conseguem arrastar ninguém, dar guarida para ninguém. Então, quando o Senhor está falando sobre isso, eles faziam aquela linha de frente. Eu vejo aqui muitas vezes o pastor falando assim, fecha o corredor. Fecha o corredor é aquela área dos pavês todos fechados. Quando os irmãos dão as mãos, quando os irmãos estão ligados, está falando desse embasamento técnico de guerra, de ataque. Paulo vai falar aqui, tem outra coisa interessante aqui, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que quer dizer, a minha luta e a sua luta não é contra os seres humanos, querido. E quando a gente dá uma de gladiador um com o outro, querendo medir força, querendo quem fala mais, quem fala menos, quem canta mais, quem canta menos, quem é melhor, quem não é... Isso não é coisa que a palavra do escudo da fé não combate com isso. Não coadula com isso. Está usando outra arma contrária ao texto sagrado. Por quê? Essa arma eles usavam nessa formação. Tem mais outra formação que eles usavam, chama-se textugo. Que quer dizer, eles se uniam e cobriam-se. Essa palavra dessa formação vem da palavra tartaruga. Eles andavam como casca de tartaruga, era uma arma de defesa, e eles iam avançando, por isso que o texto vai dizer depois de resistência. Eles iam resistindo, eles fechavam a frente e colocavam os pavês por cima. A equipe que estava atrás formava um verdadeiro casco. E as setas voavam e vinham na direção deles, e os dardos iam batendo na cabeça deles, na frente dos lados, e eles não eram atingidos. Eles estavam totalmente protegidos, eles não estavam atacando. O problema nosso, muitas vezes, é que a gente quer ir para o front, a gente quer ir para o ataque, e estamos atacando, e tem que atacar, e não olhe para trás, e não olhe para o lado, mas a Bíblia diz que eu preciso dessa ferramenta aqui, irmãos. Não tem como. Se você for um pugilista, se você for um lutador, você vai observar que você vai gastar mais energia no ataque do que na defesa. E o que acontece? Por que isso acontecia? Eles paravam, ficavam na defesa, o inimigo jogava todas aquelas setas, todas aquelas armas de petróleo queimando, e eles iam se defendendo. Haja visto que essas guerras antigas, elas eram na sua maior parte durante o dia. E durante o dia, os outros soldados que não lutavam com esse pavês, com esse escudo, eles tinham dificuldade. Porque você imagina no calor causticante do deserto, você imagina aquelas altas temperaturas que eles enfrentavam. Quando o Império Romano chegava, irmãos, eles chegavam para resolver o problema. Por isso que eles cresceram muito. E aí o que acontecia? Qual era a vantagem que eles tinham dos demais guerreiros? Eles levantavam os seus pavês e se protegiam contra o sol e tinham refrigério embaixo dos pavês. Você está entendendo quantos detalhes tem nesse escudo? A formação de guerra, a estratégia de resistência,
Olha o que Paulo fala aqui nessa conclusão do verso 10, Efésios 6 e 10. Eu quero linkar uma palavra. Coloque lá para mim. Fortalecei-vos no Senhor. Então está falando que eu preciso me fortalecer. Verso 11, outra palavra importante. Revesti-vos. Preciso de um revestimento. Eles não lutavam sem revestimento. Que revestimento? Armadura. Armadura de quem? De Deus. Para que isso? Criar resistência. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, nem contra principados e potestades. É contra dominadores desse sistema mundial de trevas, forças espirituais, regiões celestiais. Sabe o que está falando isso daí? Está falando de missões, querido. É por isso que eu estou falando isso aqui agora. Missões não é só ataque. Missões é trabalhar na defesa. E na defesa, na resistência, você vai ganhando território paulatinamente. O livro de Apocalipse vai mostrar que a igreja do tempo do fim será a igreja que mais terá resistência contra os ataques das trevas. Nesse tempo do fim, nós vamos saber verdadeiramente quem está de pé, como? Quem ataca mais? Quem vai logo para a guerra? Não, quem está na defesa. Quem resiste. Tiago vai falar no seu capítulo 4, no seu versículo 17, ele diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não diz para mim atacar ele, diz para mim resistir. Como que eu vou resistir se eu não tenho pavês? Como que eu vou resistir se eu não tenho unidade? Embraçando o escudo. Coloca no verso 16, por favor, de Efésios. Como que eu vou criar isso se eu não tenho como me proteger de ataques aéreos, principados, potestades? Então está falando da fé de Abraão, não da lei de Moisés. Esse negócio de igreja da lei não tem nada a ver com os dias atuais. Hoje é pela fé, é o escudo da fé. É só com esse escudo que eu consigo apagar todas as setas inflamadas do maligno. Voltando para essa arma de guerra, que era de muita importância, o soldado, irmão, ele com 17 anos ele ia para o treinamento e ele ganhava um determinado valor e um prestígio, e ele podia ficar até quanto ele aguentasse. Só que tem um negócio aqui interessante, que talvez você não saiba, eu vou falar aqui para você. Quando ele entrava nas legiões, quando ele entrava para ser um legionário, de onde vem legionário, o que acontece? Não se olhava o passado dessa pessoa. E hoje, exatamente o que o Espírito Santo ele está fazendo no meio das pessoas e no meio do mundo. Isso também fala de missões, porque o Senhor diz: ide por todo o mundo. Se nós formos ficar olhando a vida passada dos homens e das mulheres, se nós ficarmos apontando o pecado dos outros, nós vamos estar fora desse contexto. Por quê? Os legionários, eles eram soldados romanos, mas vinha também outros de fora que iam trabalhar em outras frentes. E não era observado o currículo dele, se ele era o que ele era, se ele fazia o que fazia. Não, ele tinha a oportunidade de entrar no treinamento e, passando no treinamento, ele recebeu o equipamento de guerra. Portanto, quando o império chegava, queridos, por isso que o Império Romano cresceu muito. Eles tinham estratégia, eles tinham como fazer, eles tinham equipamento. E outra coisa que eles recebiam uma parte do seu pagamento em sal, da onde vem também a palavra salário. O sal eles usavam com ele mesmo, com o soldado, ou podiam negociar aquele sal. Então, tudo isso, eu estou te dando um pano de fundo para você entender o que é aquilo ali, o que o texto está querendo dizer. Aí Paulo está escrevendo aqui e ele fala de caminhar com essa armadura. Então você vê, tecnicamente, era uma armadura pesada. Sapato, capacete, espada, escudo e uma série de coisas, os itens da armadura. Vamos ver outra coisa interessante. Quando Jesus, Mateus capítulo 4, coloca para mim, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, vai mostrar Jesus no deserto. E você conhece muito bem esse texto sagrado.
E Jesus, quando começa ali, que ele vai para a tentação, está lá no capítulo 4, verso 1, ele é conduzido ao Espírito, com letra maiúscula, ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Vamos ver o verso 2? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O texto não fala que ele teve sede, tá? O texto fala que ele teve fome. Então, depois de parar esse tempo de jejum, ele lá naquele período que ele estava enfrentando, olha o que aconteceu. Ele teve fome, verso 3. Após isso, o inimigo veio se apresentar. O inimigo só se apresentou para ele depois que ele teve necessidade. Ele teve fome. E aí ele se aproximou dele e começa aquele relato que você já conhece. O inimigo começa a citar várias coisas. Quando o inimigo chega diante de Jesus, o inimigo, se você ler o capítulo 4 de Mateus, Lucas 4, você vai ver o comportamento do inimigo. Qual é, pastor Ayrton? O comportamento do inimigo, o inimigo vem no front, ele vem de ataque. Ele vem atacando Jesus direto. E Jesus usa o quê? A estratégia da defesa. Jesus só vai usando a defesa. Quando o verso 4, coloca para mim lá. O verso 4, Jesus dá uma afirmação, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus começa a defesa, porque ele sabe a estratégia. Ele já sabe que ele cansa. Ele sabe que se resistir ele cansa. E o texto é tão claro que Jesus vai cansar ele na defesa e ele vai embora. 5. Depois o diabo conduz ele agora lá para cima da cidade, sobre a parte mais alta do templo, e fez um desafio para ele. 6. E fala para ele, olha, se tu és o que tu diz que é, joga-te daqui para baixo. Aí Jesus de novo vai na defesa. Olha lá, que ele cita um texto. 7. Contestou Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ó, mais uma, tome. O Senhor só vai se defendendo, trabalhando na defesa. 8. O diabo tornou a levá-lo. O diabo desistiu? Não, não desistiu. Agora para onde? Para um alto lugar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. 9. Propôs Jesus, ó, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorar. Jesus levantou o escudo agora, defendeu o quê? O coração dele, irmãos. Essas coisas não vão chegar no meu coração. Outra defesa. E aí o inimigo não contente, 11. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo fez o quê? Olha o texto no verso 11. O diabo o deixou. Diga comigo, o diabo o deixou. Ele também vai deixar você. Se você aprender a utilizar o escudo da fé, o escudo não da lei, o escudo da fé. Então, o que aconteceu? O Senhor deixou ele, e quem veio depois? Os anjos. Os anjos veio e serviu ele. Então, foi a estratégia de Jesus. Observe outra coisa, irmãos. Na guerra, eles usavam esses pavês também para socorrer as pessoas. E foi aquilo que eu mostrei para você. Por quê? Porque no sol o soldado levantava aquilo e estava debaixo da sombra. Sombra do quê? Dos pavês, do escudo. Eu já mostrei para você que esse pavê ele tinha couro, ele tinha madeira, era que ele era feito, e eles usavam também água. Leia o Salmo 91, vamos ver o Salmo 91 do verso 1 a 4, e eu vou começar agora a linkar com a palavra de Deus para você entender a revelação. Talvez o tempo não dê para tudo, mas eu vou tentar explicar para você. Do verso 1 em diante diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa aonde? A sombra. De quem é essa sombra? Do Todo-Poderoso. Ele vai desfrutar o que nessa sombra? Proteção. Levanta o pavê, sombra. 2. Sobre o Eterno declara, ele é o meu refúgio. Atrás do pavê, eles estavam refugiados. Eles estavam ali debaixo da fortaleza. O meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. 3.
Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, dos dardos. 4. Ele te cobre com as suas plumas. Está falando de uma cobertura que para você ela é pluma, mas para o inimigo não é pluma. E debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é, veja o texto, é escudo. Então aí mostra o escudo. A fidelidade dele é escudo e armadura. É um item da armadura. Então ele está debaixo dali. Talvez você cite esse texto de cor e salteado e talvez não parou ainda para analisar a performance desse texto nessa questão desse embasamento que eu estou dando nessa noite. Vamos ver, aí ele falou ali das plumas, vamos para Mateus 23, Mateus 23 e 37, Jesus faz uma referência ali, palavras do Senhor Jesus, olha o que ele fala a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha, olha lá, acolhe os seus pintinhos debaixo do quê? Das suas asas, das penas, das suas asas, está falando de escudo, mas vocês não aceitaram. Então, querido, não existe cristianismo, não existe evangelho sem escudo da fé. Isso é muito importante. Então, eu falei da formação e também agora eu quero falar outra coisa. Falei do material, madeira, o couro e a água. Vamos agora para 2 Crônicas 9, verso 15 e 16. Salomão, quando ele começa a fazer o seu império, ele faz algo tão suntuoso, irmãos. Eu vou mostrar só uma coisa para vocês nesse texto. O rei mandou fazer, olha lá, 200 grandes escudos. Esses escudos aí eram feitos de ouro, eram pavês de ouro que ele colocou de enfeite. Olha lá, utilizando o quê? 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada um. Esse aí era só para ficar ali de enfeite. Verso 16. Fez ainda mais 300 pequenos escudos. Agora, escudo de quê? De guerra. De que material? Ouro batido, com 1,8 kg de ouro. Cada um dispôs no interior do palácio da floresta do Líbano. Isso era importante? Era importante, irmãos. Porque ele deixou ali aquilo, uma evidência do que acontecia nas guerras. Vamos agora ouvir o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 3, no versos 5 e 6. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Veja bem, uma fagulha incendeia um bosque inteiro. Você tem acompanhado aí em Mato Grosso? Você tem acompanhado no Brasil o que está acontecendo lá para o Amazonas? Vamos ver o verso seguinte, verso 6. Semelhantemente, agora ele vai comparar o que com isso? A língua. Ele diz que a língua é um fogo. Como é que eu vou me defender dessa língua? Como é que eu vou apagar esse fogo? Quantas pessoas têm uma língua ferina? Tem uma língua inflamada? Tem uma língua que queima? Olha lá, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Inteiro, vou ter que ter uma proteção por inteiro, não a parte só. O que acontece? E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Então, talvez aí no seu decorrer, no seu dia a dia, você enfrentou essa língua. Como é que você vai agir numa condição dessa? Levanta o escudo. Levanta o escudo da fé. Não revide. Se defenda. Tira essa mentalidade de só atacar. Se defenda. Levanta o escudo da fé. Esse fogo vai bater e vai apagar. Você é isso que estão falando? Você é isso que andam dizendo por aí? Não é? Ponto. Levanta o escudo. Dá glória a Deus.
Levanta o escudo. Irmão, se tem uma coisa que eu não perco, mesmo caindo, preste bem atenção, é o escudo. Por quê? Eu só vou perder o escudo se eu deixar de ser sincero. E tem pessoas que não entendem. A pessoa caiu na guerra, pastor, mas eu vou lá com um escudo, um pavês e levanto ela, carrego ela. E trato dela. O senhor prova isso? Provo, Salmo 51. Provo a história de Davi, quando ele pecou, quando ele caiu com Batseba. E o que aconteceu? Quando o profeta chegou, que revelou tudo que revelou, o que Davi fez? Davi foi sincero. Ele expôs aquilo tudo. E aí ele recebeu, por misericórdia, graça de Deus, ele recebeu aquela nova oportunidade. Então cuidado com a sua língua, viu? Adestre ela, procure tomar mais cuidado, porque quem tem escudo, você pode lançar essa língua ferina como for, cheia de fogo, cheia de petróleo, de veneno, porque praga nenhuma chegará na minha tenda, na sua tenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só estou dando aqui para vocês entenderem a respeito dessa arma de defesa aí na nossa armadura. O bombeiro, querido, eu falei da água. O bombeiro, quando ele vai combater chamas, você tem visto também, ele usa o jato contínuo, reto, quando ele quer alcançar distâncias. Mas quando o fogo está próximo, ele abre o leque da ponta da mangueira, o spring, e aquilo dá um leque de água. E você observa que tem uma formação de vários bombeiros na linha de água. São vários que vão um atrás do outro, e eles vão com aquele leque daquele jeito, uma ponta diferenciada, ela tanto joga o jato como ela joga em cortina. E ele abre aquela cortina e a gente tem que fazer assim, um movimento assim, ó, giratório. A gente vai girando e vai entrando devagar no fogo. Está esquentando muito, joga a água por cima, por onde a radiação está vindo, molha os bombeiros que estão atrás e continua resistindo o fogo, e vai resistindo. E vai ganhando terreno. Se você for com água como espada, só aqueles guichos, você vai morrer queimado. Então tem hora que para fazer missões, precisa ter estratégia certa, o lugar certo, o momento certo, para apagar certos tipos de fogo. É claro isso na Bíblia Sagrada. Vamos ver outra, Salmo 47, verso 9. Quando eu faço assim com a água, no caso da água, enquanto ele coloca ali, eu vou criando resistência. Salmo 47, 9. Primeiro segredo para ter o escudo. Vamos lá. Qual é o primeiro segredo, pastor? Como é que eu recebo esse escudo? Os príncipes dos povos reuniram-se como povo de Deus Olha o texto. O que está escrito lá? Abraão, irmãos. Porque ser pela fé não é por Moisés, é por Abraão. Pois a Deus pertence os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Então esse texto aí, ele fala que não é de Moisés, que é da fé e que o escudo é da fé. Vamos para Lucas 19. Lucas 19, verso 8 e 9. Eu estou citando vários textos para você pegar o que eu estou querendo passar para você, e o nosso tempo também é curto. Lucas 19, 8 e 9, vai falar de Zaqueu. Você já ouviu milhares de pregação de Zaqueu. Inúmeras pregações. Vamos lá no verso 8. Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Irmãos, quando o negócio... Zaqueu não tinha escudo. Zaqueu estava na árvore. Zaqueu desceu, atendeu Jesus. Jesus chamou ele pelo nome. Você sabe o texto sagrado, eu não vou pregar sobre Zaqueu. Só que quando Zaqueu entra em casa junto com Jesus, olha o que ele fez. Ele comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 9. Diante disso, olha a declaração de Jesus. Hoje houve o que nessa casa? Salvação nessa casa. O que é salvação? Tanto no grego como no hebraico, é proteção, irmãos.
é guarida, é proteção. Hoje houve salvação nesta casa. Por que houve salvação nessa casa? Quem está falando é Jesus. Pois este homem também é filho de quem? Abraão. Então Jesus falou que é filho de Abraão, mostrando o quê? Que é pela fé. Por que ele ganha escudo? Por que ele ganha salvação? Por que ele ganha proteção? Porque ele foi sincero diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus aborrece, irmãos, e abomina, é a hipocrisia. Você que está me ouvindo aí, larga a mão desse negócio. Não fica pintando uma fachada, uma aparência de que você não é, porque Deus sabe quem você é. Seja sincero. Vá aos pés do Senhor, abre o coração. É por isso que muita gente na igreja não entende o que é o perdão, não entende o que é a graça, não entende o que é a misericórdia. Mas como é que isso aí pode? Como é que isso aí acontece? Porque foi sincero, abriu o coração, limpou o coração, confessou a pessoa certa, entregou tudo, e a misericórdia veio, alcançou ele, abençoou ele. Pronto, agora ele tem ali, ó, palavra de Jesus. Esse também é filho de Abraão. Agora pega esse relato aí, vai na íntegra, na prática lá. Quem olhou Zaqueu, quem olhou Jesus entrando na casa dele, quem ficou esperando Jesus sair da casa dele? Como é que pode Jesus entrar na casa de um camarada desse como Zaqueu? Muitas conjecturas aconteceram. Mas quem disse aquilo ali foi o Senhor Jesus. Ele também é filho de Abraão. Isso é lindo, irmãos. Gênesis 15, eu mostrei Jesus falando do filho de Abraão e do escudo. Gênesis 15, 1. Vamos ver esse texto. Agora é Deus falando. Gênesis 15, verso 1. Passados nesses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão, falou através de visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Agora, quem que está se revelando como escudo, querido? Eu já mostrei Jesus, e agora estou mostrando Deus. Eu sou o teu escudo. Quando ele fala aquele eu sou, é o mesmo eu sou que Jesus falou lá em João. É o mesmo eu sou que o Senhor falou lá no Novo Testamento. É o mesmo. Eu sou o que você precisa que eu seja para você. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Então, amado irmão, toca para mim o piano aí um pouquinho, Joel, por favor. Quando eu estou falando de usar os pavês, o escudo da fé, o que eu estou querendo dizer? Se você já sabe que teve um sacrifício, se você sabe que a cruz é feita de madeira, e quando eu me escondo atrás da cruz, do homem que está morrendo na frente, eu estou totalmente protegido. Eu disse para você que o pavê era a mesma arma, o mesmo equipamento que servia de defesa, mas o mesmo equipamento que eles levavam podia levar eles de volta para a morte, porque eles eram carregados como em macas aquilo, e era nos pavês. Então na cruz eu tenho proteção, eu tenho resistência, eu tenho salvação, eu tenho guarida. Eu estou ali coberto pelo que Jesus fez na cruz. Você está entendendo? Então já mostrei Jesus como escudo, já mostrei Deus como escudo. Vamos ver agora 2 Samuel 22, 31 a 32. 2 Samuel 22, 31 a 32. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo. Para quem, pastor Ayrton? Para todos aqueles que nele buscam abrigo. Então, se você está buscando abrigo, se você está buscando segurança em Deus, através de Jesus Cristo, por uma ação e graça do Espírito Santo, você ganha o escudo. Porque Deus é o escudo. E Deus e Jesus são Deus. Ele é o Senhor. Ele é o teu escudo. Ele está declarando ali. Se você busca Ele, qualquer pessoa, diz ali, aí entra missões também. Para todos aqueles que nele buscam abrigo. Querido, Deus, Ele não é evangélico. Deus não é de nenhuma denominação. Ele é o Senhor do universo.
Portanto, a porta da salvação ela está aberta para você. Portanto, a porta da libertação está aberta para você. Portanto, a porta do milagre está aberta para você. Te aconselho, você que anda atacando, sai do ataque. Vem para a defesa. Recebe o escudo. Você vai ver que debaixo daquela sombra, você vai receber muito mais do que você imagina. Vamos ver mais um texto, Provérbios 2:7. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Então aqui só um toquinho de leve, tá? Quem procura viver com integridade, diz que ele é o escudo e te protege. Veja bem, a partir do momento que eu procuro, que eu começo a querer buscar, que eu começo, não está falando que já tem que ser 100%, que eu procuro, quem procura viver com integridade, Deus ele vai lá e ele diz assim, olha, eu sou como um escudo, eu protejo. Eu mostrei o Senhor sobre Jerusalém, a hora que ele cita aquela figura da galinha com seus pintinhos protegendo. No ano 70, General Tito invade. Saladino destrói tudo depois. Quantas coisas aconteceram para tentar impedir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele está voltando aí. E nós vamos voltar juntamente com ele depois do arrebatamento e vamos descer ali no Monte das Oliveiras. E nós vamos entrar com Jesus por aquela porta que está fechada, a porta oriental. Ok? Vamos ver mais um texto sagrado ainda. Isso é muito lindo, dinâmico. Muitos dizem assim, olha, eu não sei como ela aguenta. Eu não sei como ele aguenta. Sabe por quê? Quem está olhando para mim, para você, talvez já disseram isso para você, meu irmão. Eu não sei como ele suporta. Eu não sei como ele aguenta. Sabe por quê? Quando as pessoas dizem isso, elas não conseguem ver o escudo que está na tua frente. Como é que ele suporta tanto ataque? Como é que ele suporta tanta flechada? Como é que ele suporta tantas línguas falando um monte de coisa? Elas só veem isso. Elas não têm a visão do escudo que está te protegendo. O Senhor está te protegendo hoje. Quer te proteger para todo sempre. A obra desse escudo que é Cristo, ele morre, ressuscita e está vivo. E quando ele volta, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fique tranquilo, porque em Jesus você está protegido e você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Não é por mérito meu. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar no capítulo 5, no verso 9. Vamos ver esse texto? Capítulo 5 de 1 Pedro, verso 9. Ele reserva, olha lá, resistir-lhe, fala da resistência, permanecendo firmes em quê? No escudo, irmãos. Na fé. Consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo, todo o planeta, estão atravessando os mesmos sofrimentos. Para de bobagens. É porque eu sou crente. Porque isso, porque aquilo. Não. Olha o texto. Permaneça firme na fé, consciente. Todos os irmãos, de qualquer denominação, de qualquer lugar, todos os irmãos em todo o mundo, está todo mundo atravessando isso, querido. Esse problema não é nacional brasileiro. Esse problema é mundial. Então a obra missionária não é local. Ela tem local, Samaria, Judeia, até os confins da terra. É para todo o planeta. E se eu não faço isso, eu não cumpro a minha missão. Então eu não sou igreja. Se eu não cumpro a minha missão, eu não sou igreja. Em outros vídeos atrás eu falei um pouco sobre o fruto. Volte lá depois, dê uma estudadinha, dê uma olhada lá. Você vai ter coisas interessantes. E Pedro está falando isso. Vamos ver o que João fala no capítulo 5 da primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4.
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, nascido, a palavra nascida é de dentro de Deus, vence o mundo. E o que é isso? E este é o triunfo que vence o mundo. Qual é o triunfo? A nossa fé. E não tem escudo da lei, o escudo é da fé. E na fé, na original, vindo de Abraão, lá, tudo como está escrito no texto sagrado, você tem esse escudo. E com esse escudo da fé, você vence o mundo. Quer vencer o mundo? Pastor, não aguento mais ficar aqui. Eu não estou suportando mais ficar, nem nessa cidade, nem em canto nenhum. Eu não aguento mais, eu não vejo a hora de Jesus vir. Isso é muito bom. A Bíblia diz que a igreja está dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha, tem guerra, tem luta contra principados, contra potestades. Certa vez eu estava orando pelo continente africano, e eu estava orando específico por algumas nações. E num dado momento, dentro da minha casa, se apresentou um guerreiro da África. Eu vi ele literalmente na minha frente. E eu estou falando isso aqui em público, porque eu creio na visão e eu creio naquilo que eu vi. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu tenho certeza do que eu vi. E aquele ser se apresentou na minha frente, com as suas vestes, com o seu rosto esquelético, com as suas medalhas no peito, suas insígnias. E ele era grande, alto, e eu pequeno perto dele. E eu fiquei naquela revelação quando eu vi aquele guerreiro, e eu falei assim, eu não tenho condições de lutar com esse ser. No mesmo momento que eu falei isso, que eu não tinha condições, na mesma hora desceu uma espada na minha frente, enorme de uma espada. Ela veio descendo dos céus, assim na minha direção. E ela parou com o seu gume assim na minha frente. E eu olhei aquela espada e eu disse no espírito, eu não sei lutar com espada. Eu nunca tinha lutado com espada na minha vida e nem hoje sei lutar com espada no literal. E quando eu disse isso, que eu vi aquela espada linda, pairando entre eu e ele, o guerreiro. Aí a voz falou para mim, é a palavra de Deus. A hora que falou que era a palavra de Deus, eu coloquei as duas mãos no gume da espada. E sabe o que aconteceu, querido? A habilidade veio na hora, a hora que eu empunhei. E aquilo fazia assim. Eu recebi uma habilidade muito grande. E sabe o que aconteceu com aquele principado? Ele baixou em retirada, ele marchou em retirada. Porque as nossas orações, elas transcendem as barreiras culturais. Elas vão por cima. Elas guerreiam contra principados e potestades. Quando foi outubro do ano passado, lá eu estava pregando em vários países da África, realizando a obra de Deus. Mas só que essa revelação aconteceu muito tempo lá atrás. Quando eu estava orando, que eu tive essa experiência, e eu tinha certeza que um dia eu ia pregar naquelas nações lá no continente africano. O que eu estou pregando aqui, querido, é real. Palavra de Deus para a tua vida. Levanta o escudo. João, ele fala sobre o triunfo que vence a fé. Vamos ver mais um texto, meu tempo já está acabando. Está falando de missões aí na defesa. Vamos ver em capítulo 5, verso 18. Aí mesmo. Talvez você diga assim, olha, por que o diabo não acaba comigo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Então o Senhor Deus, Ele te protege, Ele te dá guarida, Ele é teu escudo, Ele é a tua proteção. É por isso que tu não morre, menina. Você acha que o diabo gosta de você? Capaz, e nem de mim. O maligno não me toca. Porque eu, vocês, nós temos escudo.
Nome de Jesus. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não é atingido. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso aprender então, pastor Ayrton, a usar o escudo. Precisa. Vamos ver Tiago 4:7. Tiago 4:7. Eu já estou concluindo. Tiago 4:7, ele diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Olha, primeiro segredo, querido, da revelação é se sujeitar a Deus. Se sujeita a Ele. Ele vai te ensinar, Ele vai revelar coisas através da sua palavra. Sujeitai-vos a Deus. E o que vai acontecer, pastor? Resistir ao diabo. Como é que eu resisto? Escudo. Escudo. Ele vai cansar. Ele vai cansar. Vários pugilistas, eles começam primeiro, segundo, terceiro round no ataque. E muitos veteranos, pode observar como é que quando eles entram no ringue, eles entram só se defendendo. E o inimigo, ele vai perdendo força, vai se cansando. Quando é do quarto round para frente, ele começa a usar a espada. Aí é fatal. Aí não aguenta. Você é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe só a arma de ataque que é a espada. Existe a arma de defesa. Sujeita a Deus, resiste o diabo. E olha o que diz o texto que Tiago está falando. Ele vai fazer o quê? Ele vai fugir da sua presença. Está entendendo? Vamos ver agora 2 Timóteo 3, 15 a 17. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio do quê? Da fé em Cristo Jesus. Versículo seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Eu não vou falar sobre a verdade nessa noite. Tem uma parte da armadura que é falar da verdade. Para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de se viver. Eu tenho que aprender a usar essas armas? Precisa. 17. A fim de quê? Qual é o propósito? De que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar o quê? Todas as boas ações. Irmãos, aqui está falando de competência. Que se eu me sujeitar, se eu obedecer, eu vou receber isso aqui, ó, capacidade, pleno preparo para realizar todas as boas ações aqui. A obra missionária não é só no ataque. Ela tem defesa, ela tem estratégias, ela tem ações. A oração, a palavra oração está envolvida com ação. Mas Paulo também fala orai e vigiai. Escudo. Escudo. Defesa. 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Tu, portanto, meu filho, 2:15, isso. Procura isto sim. O que eu devo procurar? Paulo falando a Timóteo. Apresentar-te aprovado diante de Deus. Como que eu me apresento? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, no Império Romano, no meio das legiões e no treinamento de ataque, no treinamento bélico deles, quantas vezes o legado aparecia de madrugada e criava uma situação de madrugada. E aqueles guerreiros que estavam ali, eles eram despertados fora do horário, de madrugada muitas vezes. E eles tinham que ir para um combate, para um treinamento, e armar tudo aquilo e carregar horas aquela armadura, até criar resistência. No começo não é fácil. Mas depois a musculatura vai se preparando, você vai se moldando. Você vai aprendendo a usar a espada de aço, mas antes você vai usar de pau, de madeira.
Você vai aprender a usar os escudos, você vai aprender a usar toda aquela armadura, o capacete, a sandália nos pés. Não me dá tempo de falar tudo, só peguei um item dessa armadura, um item de defesa. E aí o que acontecia? Se alguém no combate desertasse ou fizesse coisa, sabe, qualquer coisa negativa, sabe qual era a pena? Era a morte daquele soldado. Quantas vezes Jesus saiu de madrugada para orar? Como é que estavam os apóstolos? Quantas vezes ele te chamou de madrugada para orar, fora do seu horário? Como é que você estava? Você atendeu a voz? Você atendeu o chamado? Você se levantou da cama? Você foi estar com ele? E o soldado romano era pego de surpresa. Então Jesus, ele fez várias coisas que no contexto da época do império, eles tinham conhecimento. Haja visto que Jesus veio no período da Pax Romana, nos 100 anos de paz. Houve um hiato no tempo. Gálatas 4:4 diz que chama isso de plenitude do tempo, dos tempos. E ali abre-se aquele espaço, e ali ele tem a liberdade agora de pregar o evangelho. O Império Romano deu uma parada nas suas conquistas. E agora Jesus, ele entra no cenário para permanecer para todo sempre e eternamente. Voltando lá, Efésios 6:16. Embraçando. Quando, pastor, é este o escudo? Sempre. Então é algo que eu tenho que usar sempre. É algo que você vai usar sempre. Embraçando com o braço sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar as línguas, as setas, os petróleos, o que o inimigo lança contra todas as setas. E elas não estão frias, viu? Elas estão inflamadas. Elas recebem fogo do maligno. Elas são atiçadas contra você. E o mais triste dessa história é que muitas vezes, dentro do corpo de Cristo, muitas pessoas estão lutando com armas que não são bíblicas, que não tem nada a ver com isso. Então, nesses últimos dias, muitas coisas estão acontecendo. Pastor, o que eu faço? Levanta o escudo. Levanta o escudo. Se vier por cima, levanta para cima. Se vier por aqui, levanta para cá. Levanta para ali. Se esconde atrás da cruz. Se esconde atrás dele, do madeiro. Se esconde atrás do sacrifício, do couro. Se esconde atrás da água do Espírito, que aquilo está encharcado. Aleluia! Porque não apaga fogo sem água. Você se esconde e o Espírito Santo, ele te renova. E agora como é que acontece, pastor? Rios de água viva fluirão do teu ventre. No meio da guerra, no meio daqueles ataques, você está lá adorando e exaltando em línguas estranhas, glorificando e bendizendo o nome de Jesus. É muito importante você usar o escudo da fé. Amém? Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus.